E a justiça italiana revogou parte das restrições impostas ao ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro. Segundo o Tribunal de Apelação de Catanzaro, não há motivos para manter o perito em prisão domiciliar, mas ele continua proibido de deixar a Itália. A decisão foi tomada poucos dias depois de Talhaferro ser comunicado sobre o pedido de extradição enviado pelo Brasil. O advogado de Talhaferro, Eduardo Kuntz, disse que a medida representa o primeiro passo para comprovar que o processo de extradição é, segundo ele, viciado e desnecessário. André Marcília, lembrando que essa decisão da justiça italiana ocorre depois de Talhaferro ter sido ouvido por um juiz no começo dessa semana sobre esse pedido de extradição feito pelo Brasil. O juiz liberou, portanto, a circulação de Talhaferro pelo país, mas ele continua ainda proibido de deixar a Itália. Exatamente, ter sido ouvido e ter, inclusive o Talhaferro contou que foi muito boa essa audiência e eu confesso que isso é mesmo muito positivo. Vamos nos lembrar, até, enfim, puxar aqui um pouco para trás os fatos e nos lembrar que quando o Talhaferro foi levado à delegacia algumas semanas atrás, para que as restrições a ele fossem impostas, ele chegou a dar algumas entrevistas, inclusive aqui na Oeste, dizendo que temia o fato de que o Moraes era desconhecido na Itália. E, inclusive, desconhecia-se a aplicação até a ele da sanção Magnitsky. Quer dizer, contar à Itália ou às autoridades italianas o que é, quem é e o que faz Moraes me parece ser algo muito importante e foi feito, então, nessa audiência e é uma repercussão muito positiva, o que agora a gente tem, que é essa revogação parcial das restrições a ele impostas. Vale dizer que é natural, quando há um pedido de extradição, que não possa a pessoa sair do país. Não há nada de errado nisso. Não é que houve uma revogação parcial das restrições porque eles desconfiaram mais ou menos ou porque eles confiaram só um pouco. Não é isso. Quando há um pedido de extradição, é norma que a pessoa permaneça no país até que essa solução seja dada ao caso. Mas a revogação, no sentido de que ele pode circular, é um voto de confiança, é uma demonstração de que a Itália percebeu o que estava acontecendo com o Talhaferro e o que está sendo feito aqui no Brasil com o direito, não só dos brasileiros, como também dos cidadãos italianos, como é o Talhaferro. Isso pode ser uma porta aberta e interessantíssima, não só para negar-se a extradição ao Talhaferro, como também para negar-se, numa sequência, como um efeito dominó, a extradição também a Zambelli, que vem sofrendo perseguição política. Ambos, o caso do Talhaferro é explícito, mas no caso da Zambelli também houve procedimentos, sobretudo extremamente politizados pela Corte brasileira. Alexandre Garcia, eu e as mais de 80 mil telas conectadas nesta edição de Oeste Sem Filtro, também queremos ouvir você. Pois é, eu faço a comparação de Venezuela e Espanha, né? Os espanhóis conhecem muito bem a Venezuela, portanto, os venezuelanos que se refugiam, fugindo do regime de Maduro, são muito bem recebidos na Espanha. É essa questão de que acabamos de falar, né, o Talhaferro e o Marcília falando nisso. O desconhecimento da justiça italiana do que está se passando aqui no Brasil, que já saiu do devido processo legal há muito tempo. Agora ele está numa situação, eu diria, até invejável, né? Imagina, olha, você não pode sair da Itália, ou seja, ele não pode entrar na França, na Suíça, na Áustria, na Eslovênia. Está condenado a ficar naquela maravilhosa península italiana. Mas, sobretudo, ele precisa esclarecer, né? Precisa, inclusive, ser instrumento, ferramenta da volta à justiça no Brasil. Quando o Daniel falou assim, um recuo do ministro Moraes, esse recuo tem que ser até 14 de março de 2019, né, que começou o que o ministro Marco Aurélio chama de inquérito do fim do mundo. Aos 75 dias, 2 meses e meio de governo Bolsonaro, começou a pressão sobre bolsonaristas em geral, né, que já vinha desde a campanha eleitoral. Fez com que o ato falho do ministro Barroso, diante da UNE, dissesse, né, nós derrotamos o bolsonarismo. É bom lembrar que ele foi presidente do TSE naquela fase da campanha eleitoral da
da eleição de 2022. Mas, enfim, tudo isso se reflete, né? São coisas que Talhaferro denunciou, que estava acontecendo dentro do TSE. E enquanto a gente não recuperar a verdade para aplicar a justiça, vai continuar esse débito sem resolver, né? A anistia seria uma volta ao passado, né? Um esquecimento, mas esse inquérito do fim do mundo também vai merecer muita atenção na recuperação da democracia brasileira, que vai ser um assunto, talvez surpreenda o chanceler Mauro Vieira, o assunto com o secretário de Estado Marco Rubio.